Olá, tudo bem com você? Frátria. Frátria é um conjunto de irmãos e fraternidade é uma conjunção de pessoas de uma irmandade. Ok, por que estou falando isso hoje? Porque hoje eu não quero falar de fraternidade, eu quero falar de sororidade, que é a versão feminina da fraternidade. Sororidade são as irmãs em união. São mulheres que realmente estão juntas e solidárias. São laços de afiliação que vão fazer com que essas mulheres se sintam pertencendo a um grupo, a uma comunidade, a uma instituição. É, E é muito comum na nossa vida a gente ver a sororidade acontecendo, embora muitas vezes a gente ouça falar que ela não existe. Mas ela fala de quê? Ela fala de irmandade, mesmo que não existam laços consanguíneos. Ela fala de afeto, ela fala de solidariedade e principalmente ela fala de intimidade e amor entre irmãs. Ela faz com que a gente se sinta apoiada, amparada junto às outras mulheres que existem, que estão à nossa volta. É, uma coisa que eu tenho vivido muito e que eu quero muito compartilhar com vocês é a dificuldade que eu estou tendo por me sentir longe das minhas irmãs de alma. É muito importante a gente sentir esse apoio, esse amparo, e a gente reconhece isso nos olhos quando a gente encontra de alguma forma. Existe um provérbio africano que diz assim, que eu acho muito bacana e que exemplifica bem isso que eu estou dizendo. Para educar uma criança é necessário uma tribo inteira. E muitas vezes a gente percebe isso de forma muito nítida na nossa vida. Agora que estamos nesse momento de isolamento, principalmente, a gente percebe o quanto que sozinhas nós não somos nada, o quanto nós precisamos umas das outras para nos amparar, para nos apoiar, para nos ajudar, para simplesmente estar juntas, rir juntas, chorar juntas, contar histórias. Isso é sororidade, é essa união entre mais de uma mulher e que traz com ela uma força imensa e que muitas pessoas tão subestimam, chamam de qualquer outra coisa não tão importante, futilidade, fofoca. E a gente precisa mostrar para o mundo que a sororidade é real, que ela existe e que ela é muito forte na nossa vida. Mas uma coisa que a gente não para pensar é que a relação entre irmãos, que é realmente o significado dessa palavra, porque soro é irmãs, e idade é condição, é uma condição de irmandade, e essa relação entre irmãos nunca foi tão harmônica assim como a gente costuma falar quando a gente fala de sororidade ou quando a gente ouve sobre sororidade. Se a gente pensar nas relações entre irmãos, nos vínculos de filiação, a gente vai ver que lá existem muitos conflitos. E isso não é diferente em qualquer relação. E esses conflitos, muitas vezes discordâncias, às vezes é, objetivos diferentes, vidas diferentes, formas diferentes de ser. A relação entre irmãos muitas vezes envolve queixas de uns em relação aos outros, rivalidades por conta de um amor paterno e materno que é muito maior do que a gente imagina, que eu não estou falando só de pai e mãe, mas eu estou falando dessa necessidade que a gente tem de ser amado, de ser aceito, e que isso vai acabar sendo refletido também nas nossas relações com as nossas irmãs de alma.
Esses grandes pais, e aí a gente pode estender para toda a sociedade, eles nos colocam expectativas diferentes. Entre irmãos, a gente tem isso muito claro. Cada um é esperado que ele tenha um determinado comportamento. Então, por que seria diferente na relação entre irmãs de alma? Na verdade, existem sim, como toda relação, conflitos, expectativas, histórias que se cruzam. E essas encruzilhadas, esses cursos, muitas vezes podem causar alguns atritos. Relacionamentos é isso, intimidade é isso. Temos que entender que o amor ele só existe porque ele existe apesar. Não existe uma perfeição em que existe uma harmonia total, ou então nós não teríamos renovação, nós não teríamos relações. É muito legal quando a gente começa a pensar nessas relações de irmandade, que muitas vezes a gente ouve os pais falarem: cada filho é um dedo e cada dedo é diferente do outro. E é exatamente isso que acontece em qualquer irmandade. As diferenças gritam, as diferenças existem. E o que seria muito legal de acontecer? Que a gente pudesse entender essas diferenças como um grande aprendizado e como uma grande riqueza. Nessas relações, esses papéis que às vezes são tão bem definidos, que a gente estabelece quando a gente é irmão e que a gente leva para a vida, e que muitas vezes a gente percebe que são papéis tão diferenciados que a gente acha que a gente não pode entrar no papel do outro e que essa diferença é tão grande que não existe essa possibilidade de encontro. Quantas vezes a gente é convencido por determinadas teorias totalmente equivocadas, vamos dizer, às vezes até ridículas, como, por exemplo, quem é inteligente não pode ser bonito, ou quem é bonito não pode ser inteligente. Por que um irmão que é o inteligente não pode ser bonito e por que o bonito não pode ser inteligente? É como se estivesse um pisando no espaço do outro. É como se os pais tivessem falado para eles assim: você não pode quebrar o vaso. E aí, quando o vaso quebra, de quem é a responsabilidade? Um joga no outro? O que fazer quando esse vaso quebra? Como remendar? Se esses dois irmãos puderem se juntar para fazer esse vaso, um novo vaso, talvez tantos conflitos e tantos problemas poderiam se tornar mais do que um conflito, mas uma oportunidade de crescimento. Mas muitas vezes, quando esse vaso quebra, bate um pânico de que nunca mais as coisas vão ser iguais. Realmente, nunca mais. Nunca mais esse vaso vai ser o mesmo, mas ele vai ser outros. Teremos outros, poderemos construir juntos e mais ricos. Esses outros também vão quebrar e novos serão construídos. Quando nós estamos entre irmãs, vários vasos são quebrados. O que está dentro desses vasos também é revelado. Coisas que a gente nem sabia que existia, muitas vezes a gente nem conhece os nossos vasos, a gente não sabe o que tem dentro deles. E quando a gente descobre junto, de repente dores podem surgir, lágrimas podem cair, mas também muitas risadas e aprendizado e a sensação de que nós temos com quem dar as mãos,
em quem criar juntos, com quem criar juntos. Se seguimos com esse vaso, acusando o nosso irmão, a nossa irmã, foi você que quebrou, você é o culpado, nós estaremos trazendo julgamentos e a união não vai conseguir acontecer. Não existe o irmão mau, o irmão bonzinho, a irmã boazinha, a malzinha. Na verdade, somos todos uma coisa só. Todos nós temos medo, todas nós, né, sentimos tristeza, raiva. Somos iguais e somos diferentes ao mesmo tempo. Exatamente o que acontece na relação entre irmãos. Somos iguais e somos diferentes ao mesmo tempo. Mas também, como na relação entre irmãos, temos que aprender a dividir, partilhar, temos que aprender a negociar. Temos muitas vezes, sem querer, acabamos fazendo com que aquela pessoa não mostre quem realmente ela é, ou dando espaço para que ela se aproxime. E aí, vamos quebrar vasos? Vamos construir vasos? Olha a quantidade de possibilidades de vasos que nós podemos fazer, com tantas diferenças, com tantas formas, tantas cores, tantas maneiras diferentes. Podemos fazer vasos do tamanho dos nossos corações, que caibam os nossos corações. Podemos fazer vasos que sejam transparentes, que a gente possa ver o que existe dentro dele. Podemos transformar esses vasos, podemos reciclar no afeto, na cumplicidade. Fomos nós que quebramos esse vaso. É o se sentir juntos, é o se sentir segurando na mão um do outro. É a cumplicidade entre iguais que são diferentes. É uma escolha, é simplesmente uma escolha. E é uma escolha de se dar as mãos, de estar juntas nessa roda, nessa partilha, nesse círculo. E é uma escolha que sempre foi tomada durante muito tempo em várias civilizações, em que mulheres sentam em rodas, em que mulheres conversam sobre a vida, contam suas histórias, trocam, partilham experiências, ajudam umas às outras. Em vários momentos difíceis, às vezes, de suas vidas, elas sabem que elas podem contar umas com as outras. Mulheres que em muitos momentos tiveram essa mão generosa no momento da luz, e que isso acontecia com tanta frequência na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa civilização, e que hoje acontece, mas que existe talvez uma cultura em que nos revela outras questões e que não nos mostra claramente o quanto a sororidade é real e o quanto ela traz a unicidade entre mulheres que se apoiam. Eu quero partilhar os meus sonhos com as minhas amigas. Eu quero que as minhas amigas façam parte da minha vida, das minhas realizações, dos meus sonhos, mas também das minhas dores, e que estejam comigo nas minhas dificuldades. Porque a sororidade, ela vai nos dar força para gerar, para alimentar a nossa vida, para nos fazer mulheres como realmente devemos ser, para que a gente possa amadurecer e para que a gente possa realmente nos colocar em toda a nossa potencialidade no mundo. Sororidade, para mim, é o reconhecimento mútuo entre mulheres das suas reais capacidades,
das suas reais possibilidades, das suas infinitas possibilidades. É o reconhecimento de que juntas nós somos capazes de superar qualquer medo, qualquer obstáculo, que nós somos capazes de criação, de acolhimento, de vidas saudáveis, de transformação. Confiança que existe entre as mulheres tem que ser perpetuada. A gente precisa entender que nós somos uma e que essa unicidade ela só vai existir através desse amor de aceitação, aceitação incondicional de todas nós, do quanto somos importantes e do quanto somos capazes. É a possibilidade que nós temos de nos abraçar, nos acolher, nos aceitar. Hoje eu honro cada mulher como vida e possibilidade de vida no mundo. E eu agradeço muito pela força que eu recebo do meu círculo de irmãs de alma. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e muito obrigada, minhas irmãs. Para finalizar, eu quero ler para você uma poesia muito linda que eu gosto, que eu adoro, que se chama Colcha de Retalhos. Ela é de Cris Bizimente. Então, eu quero muito que deixar essa poesia para todas as irmãs de alma do mundo. Sou feita de retalhos. Ai, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha vida, que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, meu vai ficando maior e eu vou ficando maior com ele. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa, e penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, nunca estaremos finalizados. Haverá sempre um retalho novo para direcionar a alma. Portanto, obrigada a cada uma de vocês que fazem parte de minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Beijos, minhas amigas.